Direto da redação. Um levantamento mostra que 190 mil estudantes eles são prejudicados no trajeto para escolas em função dos tiroteios que ocorrem na cidade do Rio. E também por interrupção do transporte público. Nós vamos conferir agora na reportagem. Barricadas em chamas e operações policiais com intensas trocas de tiros. Essa realidade, frequente em muitas regiões da cidade do Rio de Janeiro, impacta diretamente na vida escolar de nossas crianças e adolescentes. Cerca de 190 mil estudantes da rede municipal carioca tiveram o trajeto da casa para a escola afetado por interrupções no transporte público devido à violência. O dado é de um relatório do Unicef e se refere ao período de janeiro de 2023 a julho de 2025. Quando a gente tem adolescentes, crianças que não frequentam a escola, a gente tem todo um impacto muito grande, não só sobre performance escolar, mas também na própria evasão. A questão da saúde mental, ela é muito impactada também. Então, esses são os impactos mais significativos que a gente vê nessa interrupção da rotina, da previsibilidade do transporte que as crianças e adolescentes têm que usar para poder acessar os serviços. No acumulado de 2 anos e meio, foram mais de 1 milhão de deslocamentos casa-escola interrompidos. Muitas crianças foram afetadas mais de uma vez. O levantamento, realizado em parceria com o Instituto Fogo Cruzado e o Grupo de Estudos Novos e Legalismos, aponta ainda que o problema é mais concentrado nas áreas da cidade marcadas por desigualdades sociais. A Zona Norte, onde ficam o Morro do Alemão e o Complexo da Maré, concentra quase 60% das escolas sob risco elevado. O bairro da Penha, que se destaca como principal epicentro da mobilidade interrompida e que também fica na Zona Norte, ficou equivalente a 176 dias sem transporte público. O relatório aponta ainda que a mobilidade urbana acaba sendo pior para a população negra. A pesquisa mostra por onde começar. É muito importante identificar esses padrões de desigualdade e agir sobre eles, para que as nossas crianças e adolescentes tenham todas, independente de onde elas moram na cidade do Rio de Janeiro, qual seja a cor da pele delas, todas têm direito à mesma educação e às mesmas oportunidades. Essa questão de tiroteio no Rio de Janeiro, o Instituto Fogo Cruzado, ele faz um levantamento muito interessante sobre pessoas atingidas com bala perdida. E esse levantamento que foi feito agora aí, ele se concentrou nesse tópico, que é a questão de estudantes que têm aulas interrompidas, estudantes que chegam a perder até um ano letivo, sabia? Por conta desses tiroteios. São confrontos entre facções criminosas disputando territórios, diferentes facções criminosas que atuam no tráfico de drogas, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, EDA, Terceiro Comando Puro, são facções que disputam territórios para a venda de drogas. Ainda que também tenham diversificado suas atividades criminosas para roubo de cargas, para exploração de territórios. Você tem também milícias que disputam territórios com tráfico, ou milícias que se disputam territórios entre milícias também. Milícias de um ponto quer conquistar outro ponto. E você tem também essas facções criminosas muitas vezes em guerra contra as forças policiais do Estado, que são também confrontos que chegam à comunidade. Quando há troca de tiros, quando há disputas por territórios, há toque de recolher, ninguém sai de dentro de casa. A comunidade vive sobressaltada. A gente já viu várias cenas aqui, não só dentro de comunidades de Rio de Janeiro, mas ali na Avenida Brasil, as pessoas saindo do trabalho para casa, ou vice-versa, ou vindo para o trabalho, que os caminhões, os carros, os ônibus, o transporte público para no meio do caminho e todo mundo se joga no chão para tentar sobreviver, escapar das balas de fuzil no Rio de Janeiro. São bandidos muito bem armados, com armas que são muitas vezes de uso restrito na maior parte das Forças Armadas, ou armas que nem as Forças Armadas têm. Fuzil, granada. Há relatos de facções criminosas no Rio de Janeiro hoje que são tão sofisticadas que dispõem até de drones para jogar granadas ou para monitorar inimigos em função de tentativa de territórios, ou até filmar, mostrar chegada da polícia. Nós temos no Rio de Janeiro hoje o chamado Caveirão.
É um carro da Polícia Federal super protegido, blindado, fortificado, para garantir que a polícia suba os morros com segurança, entre as comunidades com segurança. E os bandidos já aprenderam como inibir, como criar obstáculos à chegada ou à subida ou à entrada do Caveirão. É jogando óleo na pista, botando barricadas, criando óleo, jogando óleos na pista. A polícia do Rio de Janeiro recentemente desencadeou uma operação para derrubar barricadas nessas comunidades que eram criadas para impedir a chegada ou dificultar a entrada da polícia. Barricadas em que as pessoas se protegiam aí nessas trincheiras com armas, com armamento pesado, para a polícia não entrar. Você tem cenas aí do que é Rio de Janeiro. Você não está aí falando de país em guerra, não. Você está numa cidade, numa guerra urbana, a polícia com helicópteros blindados para conseguir entrar numa comunidade. E no meio disso tudo você tem a comunidade desarmada. Você tem a maior parte dos moradores completamente desarmados, expostos. Crianças sendo vítimas, alvos de bala cruzada, morrendo, atingidas por bala perdida. Você tem idosos acamados atingidos por bala perdida. Você tem uma cidade partida, uma cidade dividida entre diferentes facções criminosas e o Estado tentando retomar aquilo que perdeu ao longo dessas últimas décadas. Esse é um estudo sociológico que não cabe aqui em um programa, não cabe aqui analisar, porque os fatores não são únicos, são fatores múltiplos. Mas um dos fatores que mais nos apavora é o índice de corrupção policial, de polícia que vaza informação para bandido, que vende facilidade para bandido, que protege e até atua como segurança do crime organizado, estando dentro das corporações, na atividade ainda policial. Essa é uma característica que tem se evidenciado aqui no Brasil e que dificulta muito o combate ao crime. E também magistrados que garantem blindagem ao crime organizado. Nós temos um caso no Espírito Santo de um juiz há 23 anos, o juiz Alexandre Martins, que era então um jovem juiz. Ele foi designado junto com outro colega para trabalhar na vara de execuções penais do Espírito Santo. E ele foi lá para tentar atender, para tentar socorrer, ajudar um outro juiz que estava lá, o juiz Leopoldo, que era da vara de execução penal, hoje desembargador. E ao chegar lá ele viu que havia um comércio, estabeleceu-se ali um comércio de facilidades. O juiz que comandava a vara de execuções penais, ele vendia transferência de presos ou até soltura de presos. Havia um esquema instalado na vara de execuções penais. O preso era transferido para conseguir progressão, conseguir cumprir a pena mais rápido. Esse juiz ele foi ameaçado de morte. Posteriormente ele foi assassinado. Ele tinha uma segurança muito intensa, mas um dia ele relaxou com a segurança, foi para a academia. E ao chegar à casa, ele é surpreendido pelos executores que matam o juiz Alexandre a tiros. Foi uma comoção no Brasil inteiro, no Espírito Santo. As investigações apontaram que ele, na verdade, foi assassinado sob encomenda do então colega, o Leopoldo. Esse caso vinha se desenrolando na Justiça do Espírito Santo há muito tempo. O Leopoldo utilizando-se de seu conhecimento jurídico para retardar seu julgamento e levar o crime até a prescrição, prescrever o crime. Mas isso não aconteceu, porque recentemente o Tribunal de Justiça do Espírito Santo o condenou pelo assassinato do juiz, pelo comandante do assassinato do juiz Alexandre Martins. Mas estou aqui narrando esse caso para evidenciar que a corrupção policial, ela não é isolada. Você tem também a corrupção na magistratura, com venda de sentenças, com venda de decisões, que são facilidades e que permite a existência do crime organizado. O crime no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, o crime só é organizado, só existe porque existe cumplicidade dentro do aparelho estatal. Isso já está mais do que evidenciado.